Fala, oitavoano, tudo bom? Abram aí o livro na página 13. Hoje a gente vai ver mais grupos de animais invertebrados, que na verdade a gente está revisando, né? Começando pelos vermes. Os vermes têm dois filos. Os plateumintos, que são aqueles vermes achatados e que eles têm um sistema digestório incompleto, ou seja, eles não têm ânus. Então, a boca tem tanto função de eliminar as fezes quanto de alimentação, tá bom? Os plateumintos vermes de corpo achatado, como por exemplo as planárias. As planárias, elas são plateumintos, são vermes de vida livre, ou seja, não causam doenças. Yes! Tá? Essas estruturas aqui que elas têm, esses ocelos, não são olhos verdadeiros, tá? Mas eles conseguem perceber a luminosidade, se está claro, se está escuro. E as planárias, elas são hermafroditas, então tanto tem sistema reprodutor masculino quanto feminino. E elas, então, podem realizar tanto fecundação cruzada, e se você partir uma planária em um par, em vários pedaços, cada um desses pedaços vai dar origem a uma nova planária. Elas são bem miudinhas, tá, gente? Por quê? Porque elas têm essa capacidade de regeneração, tá? E as tênias ou solitárias, são plateumintos que parasitam o intestino de diferentes animais, tá? Inclusive o ser humano. Pode variar de 1 centímetro, como a solitária ou a tênia do cachorro, ou até 10 metros, que é a solitária que parasita o homem. Tá repreendido. Mas vamos lá, como é que é o corpo da solitária? Aqui é ampliado, né? Bom, tem a cabeça que a gente chama de escólex, porque não é uma cabeça verdadeira, e tem essas ventosas aqui que ajudam a se fixar no hospedeiro, tá? O colo, que é como se fosse um pescoço ligado ao corpo dela, que tem vários quadradinhos, tá vendo? Vários segmentos, que a gente chama de proglótides, tá? Relacionadas à reprodução. Só que olha só, tem um detalhe, as tênias são hermafroditas, então elas podem se autofecundar. Então, cada um desses segmentos aqui pode fecundar e dar origem a um novo indivíduo e liberar ovos, e esses ovos serão liberados nas fezes. E como eles são muito resistentes, eles podem contaminar o solo e a água e assim serem ingeridos por animais, como por exemplo o boi, né, que é parasitado pela Taenia saginata, e o porco, que é parasitado pela Taenia solium, tá? E aí, quando uma pessoa se alimenta da carne mal cozida, mal lavada, com as larvas desses vermes, a pessoa pode acabar se contaminando. Detalhe, o boi, o porco nesse caso aqui, são hospedeiros intermediários, porque eles abrigam somente a larva do verme. Já o ser humano é o hospedeiro definitivo, porque ele vai abrigar a tênia adulta. E aqui o ciclo de vida. E o que acontece? Essa pessoa que está com a tênia vivendo no intestino, ao eliminar as fezes vão estar com os ovos e aí vai continuar o ciclo de contaminação, tá bom? Existe uma doença, essa doença que eu falei, gente, é a teníase, da insônia, cansaço, diarreia, vômito, enfim. Tem a cisticercose, que é quando a pessoa ingere diretamente os ovos da Taenia solium, até mesmo se eles estão presentes em alimentos como alface, legumes, tá? Então, quando você ingere as larvas, é teníase, tá bom? Quando você ingere diretamente os ovos da Taenia solium, é a cisticercose. A gente tem o esquistossoma, que causa a doença chamada esquistossomose. Tá vendo que o macho tem um corpo diferente da fêmea? Ele é maior, tá bom? E como é que é o ciclo de vida? Diferente do que a gente viu anteriormente, o hospedeiro intermediário que vai abrigar a fase larval é o caramujo, tá? Ele abriga a fase larval, que vai ser liberado em uma água, né? E se uma pessoa entrar lá descalça, esse verme pode penetrar pela pele. Como é pequenininho, né? A gente não consegue ver a larva, que a gente vai chamar de cercária. A gente não sente o verme penetrando na pele, por isso que é bom não andar em águas desconhecidas, tomar banho, pisar e evitar andar descalço, tá? E o ser humano vai liberar nas fezes os ovos desse verme, que pode começar um novo ciclo, né? Vai crescer, dar origem ao que a gente chama de um miracídio, vai continuar o desenvolvimento no caramujo, tá? Então, gente, resumidamente, ter um bom saneamento básico, tratamento de água e esgoto, não tomar banho em água desconhecida, combater a proliferação do caramujo e tratar pessoas já doentes, tá bom? Continuando, a gente tem os nematóides, são os vermes de corpo cilíndrico, com sistema digestório completo. Agora, além de boca, eles têm ânus, respiração pela pele, né, que a gente chama de cutânea. Um exemplo é a lombriga, né, que causa a doença chamada ascaridíase, quando a pessoa ingere alimentos contaminados ou água, né, com
com o verme, e aí causa doença, né? Doenças geralmente intestinais, sintomas como diarreia, febre, desidratação, enjoo. Por isso que temos que sempre beber água tratada, ter boa higiene pessoal. E o ancilóstomo, que é um verme nematóide que penetra a pele, também chamado de bicho geográfico, tá bom? Esse diferente, olha só, da lombriga. A lombriga quando a pessoa ingere, tá? Ingere o verme. Aqui o ancilóstomo, não adianta você lavar bem os alimentos porque esse verme ele penetra pela pele, tá bom? E aí, continuando, a gente tem os moluscos e os anelídeos. Os moluscos são animais de corpo mole, né, que a gente já viu. Tem o corpo dividido em 3 partes: cabeça, pé e massa visceral. Alguns deles têm concha, como caracol, caramujo, a ostra, a vieira. Outros não têm concha, como por exemplo o polvo. Alguns têm concha interna, como a lula. Alguns têm tentáculos, tá? Que são os cefalópodes. Aqui, ó. Os gastrópodes são os moluscos e entram nesse grupo dos gastrópodes, os moluscos, a lesma marinha e o caracol, o caramujo, tá bom? Eles têm uma concha ou não. A lesma, por exemplo, não tem concha. Os cefalópodes, eles têm tentáculos, como por exemplo a lula, que tem concha interna, o polvo, que não tem concha, e o náutilus. Quem lembra do vídeo que a gente viu ano passado do náutilus? E os bivalves, tá? Também são representados pelos mariscos, os mexilhões, as ostras, tá? Eles têm 2 conchas ligadas por uma válvula, por isso que o nome é bivalves, bi vem de 2, tá bom? Então, recapitulando, os moluscos são animais de corpo mole, dividido em cabeça, pé e massa visceral, e tem grupos que são os gastrópodes, cefalópodes, os bivalves e os anelídeos, tá? E os bivalves, tá? Então, gastrópodes, cefalópodes e bivalves. 3 grupos principais de moluscos, tá bom? A concha é para proteger o corpo. Eles respiram pela pele, tá? Por isso que a pele deles é bem úmida, tá? Bem grossimenta. E agora vamos para os anelídeos. É outro filo, outro grupo, tá bom, gente? Por que os anelídeos recebem esse nome? Porque eles têm um corpo com vários segmentos que parecem anéis. Principais anelídeos: minhoca, sanguessuga, tá bom? Eles têm reprodução cruzada, ou seja, como eles são hermafroditas, tanto a parte masculina quanto a parte feminina vão fecundar a parte masculina e a parte feminina de outra minhoca, tá bom? E elas aqui, por exemplo, são 2 minhocas realizando troca de gametas, tá bom? Reprodução cruzada, tá bom? Ou fecundação cruzada. Quais são os principais grupos de anelídeos? A gente tem as oligoquetas, porque oligo vem de pouco, tá? Elas têm poucas cerdinhas no corpo, tá? Um exemplo é a minhoca, tá? A gente tem poliquetas, tem muitas cerdas. Poli vem de muitas cerdas pelo corpo, como as nereides, os anelídeos marinhos ou o verme de fogo. E os hirudíneos, eles não têm cerdas pelo corpo, tá? É um exemplo da sanguessuga, que tem uma ventosa que perfura a pele dos animais para se alimentar do sangue delas, tá? Além de fixar o corpo deles. Então é isso, galera. Vamos exercitar. Valeu, falou!